Graça e paz, irmãos. Para nós é sempre um motivo de muita alegria poder estar reunidos no nome do Senhor. Amém? Às vezes nós nem compreendemos, mas nós temos que crer na palavra do Senhor. Muitas vezes eu vejo muitos irmãos, quando nós cantamos uma canção igual essa, que cantamos, né? Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Aí às vezes eu vejo algum irmão de cabeça triste, né? Ou pensativo, baixando a cabeça. Eu quero dizer para você, irmão, que eu e você somos um, não dependente do que nós fazemos, mas depende do sangue de Cristo. Então lave seu pensamento. Nós somos um por causa de Cristo. Independente como você responde a essa situação, o Senhor disse que nós somos um, no sangue do Senhor Jesus. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, que age em todos, através de todos, e Ele é por todos. Então mude a sua maneira de pensar. Nós somos um por causa do Senhor Jesus. Talvez você pode ter falado meio asperamente comigo e pensar, poxa, eu não sou um com o Isa, né? Eu magoei ele, mas não importa as nossas atitudes, irmãos. Nós não somos um por causa de nós. A Bíblia diz que nada nós temos para oferecer, mas eu sou um com você por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele que nos purifica de todo pecado. Quando nós mudarmos a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes vão mudar. A palavra diz que Paulo se colocava de joelho em Efésios para que Cristo pudesse operar na mente dos irmãos, para que eles pudessem ter espírito de sabedoria e revelação. E ele continua dizendo que de muitos povos, ele fez um só, um novo homem. Todo aquele que faz parte da igreja de Deus, que é nascido de novo, ele é um com você, por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas daí você vê como nós somos ignorantes espiritualmente, que nós pensamos que essa unidade depende de nós. Nós já somos unidos, precisamos responder o chamado que o Senhor nos deu a essa unidade, amém? Precisamos orientar as nossas próprias mentes, renovar a nossa mente, o nosso modo de pensar, e aprender a conviver em comunhão e unidade. Amém? Então, através de tudo isso que o Senhor já tem falado nesse início de noite, nós vamos precisar abrir o capítulo 4 do livro de Efésios, amém? Antes vamos fazer mais uma oração, irmãos. Pai, nós queremos verdadeiramente, Senhor, estar prostrados aos Teus pés, Senhor, alicerçado na Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é a verdade. Queremos seguir pela Tua palavra, Senhor, confiando no Teu Espírito Santo, que é o nosso governador, o nosso consolador, Senhor. Queremos ir aonde o Teu Espírito nos aponta, Senhor. Não queremos estar longe, fora da Tua presença, nem fora da Tua unção, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, o Senhor possa, por misericórdia, usar o irmão que fala, Senhor, também aqueles irmãos que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa se colocar um pouco mais, Senhor, à mostra para nós. Que a luz do Teu Evangelho possa brilhar um pouco mais, Senhor, para que nós possamos ser transformados, Senhor, pela Tua luz. Porque Tu é a luz do mundo, Senhor. Nós não temos para onde ir, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos auxilie, Senhor. Que o Senhor conduza essa palavra, Senhor. Que nós possamos estar debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, Senhor, para que possamos alcançar esse espírito de sabedoria e de revelação, Senhor.
esse Espírito que o Senhor nos quer dar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Efésios, capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão também o que desceu às partes mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele deu uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes em tudo, para que não mais sejamos como meninos inconstantes, levados ao derredor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que pela astúcia tendem à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, eu me recordo que da última vez que eu compartilhei com os irmãos, nós falamos sobre os perigos de estar esfriando e o perigo que a igreja corria de perder o primeiro amor. Falamos sobre a carta aos Efésios, falamos da situação daquela cidade, e hoje o Senhor nos leva a falar novamente sobre o livro agora de Efésios. E é um livro muito profundo, irmãos. Paulo, em toda a sua sabedoria, conduzida pelo Espírito Santo, ele no capítulo 1, 2 e 3, ele mostra verdadeiramente a grandiosidade do nosso chamamento. Você precisa ler com cuidado em casa o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, e você vai ver que você foi chamado por uma grande obra, que nem você nem eu podemos alcançar com os nossos pensamentos o objetivo tão concreto de Deus manifestado em Cristo e agora também na igreja. Nós tentamos de uma maneira muitas vezes humana compreender Deus e nós não conseguimos, porque Ele, sendo Deus, sendo dono de tudo, Ele resolveu repartir de tudo aquilo que Ele tinha conosco, o Seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos escolheu quando nós éramos ainda miseráveis pecadores, e Ele nos escolheu e nos trouxe para perto dEle. Então, nós temos um grande chamamento. E Paulo diz: rogo-vos, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andais como é digno da vocação que fostes chamados. Então, um dos primeiros requisitos para nós compreendermos esse mistério, essa palavra que nós vamos falar hoje, é que nós precisamos andar como é digno o nosso chamamento. Nós precisamos reconhecer o que verdadeiramente o Senhor fez por nós. Porque se nós não reconhecermos, irmão, a grandiosidade da obra de Deus, nós vamos começar a trocar a obra de Deus por qualquer coisa e qualquer motivo.
Sabe por que às vezes a gente troca as coisas santas pelas profanas? Porque nós não reconhecemos a grandiosidade e não andamos conforme o nosso chamamento. Se você ler com cautela o capítulo 1, 2 e 3, você vai se assustar, irmãos. Porque o Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Esse amor era tão maravilhoso e tão grande que nos alcançou, nós, tão terríveis e pecadores. Não é verdade? E Paulo sabia disso, porque Paulo reconhecia quanto miserável ele era. Lá em Timóteo ele diz: eu, Paulo, dos pecadores, dos quais sou o principal. Então Paulo agora se coloca de joelho por várias vezes, para que Cristo pudesse nos dar um espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade, para que agora então nós pudéssemos andar segundo a riqueza, segundo a grandiosidade do nosso chamamento. Nós precisamos, irmãos, ter mudança de vida. Precisamos ter as escolhas certas. Muitas vezes nós não temos escolhido as coisas certas. E até nos perguntamos por que as coisas na nossa vida não vai, né? Mas Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita riqueza, já nos deixou tudo de antemão escrito. Todas as coisas estão escritas para ensino nosso. Então hoje, irmãos, nós estamos calçados com a palavra de Deus. Se eu e você, nós erramos, não é porque não temos nos avisado, não é porque não temos nos admoestado. Nós erramos uns com os outros, e até mesmo com a igreja e com o Senhor, porque nós somos teimosos. E o Senhor precisa mudar o nosso caráter. E esse caráter, ele é mudado apenas em um lugar. Você sabe qual lugar? Apenas na cruz de Cristo. Paulo mudou o seu caráter, porque lá em Gálatas ele diz: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo vivia por Cristo. Por isso que lá no capítulo 3, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. E aqui no capítulo 4, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Ou ao contrário, ele era prisioneiro no Senhor e ele era um prisioneiro do Senhor, porque ele mortificou a sua carne em Cristo. Ele foi para a cruz de Cristo, e agora já não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele, e ele poderia ajudar os irmãos e anunciar o evangelho aos Efésios. Uma cidade tão grande, com tantas coisas erradas, Paulo vem e prega com tanto poder, como eu disse para os irmãos da última vez que eu compartilhei a palavra, e houve uma grande mudança, e muitos se converteram. Mas como eu quero falar para os irmãos hoje um aspecto de unidade, de pluralidade e de reconhecimento, para nós reconhecermos a unidade da igreja, a pluralidade da igreja, e reconhecermos uns aos outros, nós precisamos de dois pilares. Um é esse: reconhecer a grandiosidade do nosso chamamento, ou andar como é digno da nossa vocação. O outro pilar vem do capítulo 4, verso 2. Vem com muitos adjetivos de Cristo. Aí diz assim: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O outro pilar é esse, irmãos. É o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando a ser humildes e mansos de espírito. Capítulo 11, verso 29 de Mateus: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. O Senhor era manso e humilde. O diabo é orgulhoso e soberbo. Você vê como as duas coisas não se podem juntar? Princípio do diabo, o orgulho e a soberba. O princípio do Senhor, a humildade e a mansidão. E a longanimidade. E Paulo continua dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor.
O que Paulo quer dizer com isso? Que não vai ser fácil, irmão. Somos muitas pessoas, o corpo de Cristo são muitas pessoas, criadas diferente. Mas ele diz que nós precisamos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Esses princípios nós temos que ter: saber a grandiosidade da nossa vocação e ter também humildade e mansidão. Aí sim, com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí nós vamos entrar na primeira sessão, que é a sessão da unidade. Mas você não pode entrar na sessão da unidade sem ter esses requisitos. Talvez essas palavras não vão passar de palavras para você, mas se você não reconhecer de onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou, se você não ter humildade e mansidão e longanimidade também, para suportar uns aos outros em amor, você não vai reconhecer nem entender o que é a unidade da igreja. Porque a unidade da igreja, Paulo diz, procurando, capítulo 4, verso 3, diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você está vendo? A unidade do Espírito você precisa guardar, não é algo que você alcança. Não é você mudando as suas atitudes que você vai alcançar a unidade do Espírito. A palavra diz que você tem. Não é verdade? Você tem um anel, irmão Edson. Se eu falar para você guardar esse anel, é porque você já tem esse anel. E é assim a unidade do Espírito, irmão. Queira você ou não, nós temos a unidade do Espírito. Por isso nós precisamos guardar. E Paulo diz, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados, há uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Irmãos, desde o princípio das Escrituras, quando Deus criou o homem, nós vemos que o Senhor queria pluralidade. Ele diz no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele fala essa palavra façamos, você pode pensar na sua mente que o nosso Deus sozinho não teria capacidade de formar o ser humano? Não. Você não pode pensar isso, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Mas o Senhor, desde o princípio, o que Ele quer mostrar para a igreja, que é o fim, que é o ápice do seu ministério, da sua palavra, o que Ele quer mostrar para a igreja é que na igreja o ministério é plural. Quando o Senhor Deus falou, façamos o homem, Ele até incluiu você, irmão. Lucas. Quando o Senhor falou, façamos o homem, Ele incluiu você, Esdras. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Estava Deus, o Pai na eternidade, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, e o Senhor compartilhou dele e disse, façamos. Porque você vai fazer você mesmo parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra já nos dá um encargo. Irmão Edson, façamos o homem à imagem de Deus. Vai para a cruz, irmão, que você vai fazer o homem à imagem de Deus. Você entende isso? Se nós não irmos para a cruz, nós vamos ser criaturas de Deus. Nós vamos ser até salvos eternamente. Mas nós não estamos conduzindo a nossa carne ao ápice da fé cristã, que é até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento da verdade. Quando isso? Quando você atender a grandiosidade do teu chamamento e esquecer das coisas que a gente tem procurado no mundo e ver que realmente nós temos unidade e converter os seus pensamentos à humildade e à mansidão de Cristo, sendo longânimos uns com os outros, para que possamos juntos manter a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Você pega essa seção, Paulo está querendo nos dizer que há um só corpo, a mensagem é um só Espírito, a mensagem é unidade. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, a uma só fé, a um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Veja bem, irmão, o qual é sobre todos e por todos. Então, irmãos, vou falar num aspecto prático aqui. Vamos supor que um irmão tem algo contra outro irmão. Uma coisa que o irmão tem que ter em mente é que o Senhor não está só do teu lado, irmão. A palavra diz que o Senhor é por todos. É por você e também é pelo aquele irmão que você tem um pouco de dificuldade. Por isso, nós precisamos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não depende das nossas atitudes, depende do sangue de Cristo. Se eu tenho alguma coisa contra o Juarez, e eu fico, Senhor, faz justiça, não posso esquecer que o Senhor é por mim, mas também é por ele também. O Senhor é por nós dois, e o coração de todo pai é que a família seja unida. E esse é o coração do nosso Senhor Jesus, que se eu tenho algum problema com algum irmão, eu tenho que manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, passando por cima de toda e qualquer teologia, passando por cima de todo e qualquer achismo que eu possa ter, passando por cima de qualquer coisa. Eu preciso ter em mente que eu preciso manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? E muitos irmãos têm se dividido porque não aprenderam a grandiosidade do seu chamamento, a ser humildes e mansos de espírito, a ser longânimos uns para com os outros. Porque se não ter esses aspectos anteriores, nós não vamos conseguir ter unidade. Amém? O Pai, e a oração do Senhor Jesus Cristo também, ele orou assim: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E quando o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, uma só fé agora, um só batismo, todos batizados no mesmo corpo, um homem. Paulo diz em Efésios: vos revesti do novo homem. Agora nós somos um novo homem, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai, uma só igreja. Aí quando você consegue chegar a essa profundidade da palavra de Paulo, você vê como os irmãos se dividem por coisas fúteis. E se você olhar cada divisão que existe no corpo de Cristo, nada mais é do que um ego ferido, do que um orgulho, ou do que interesse, ou soberba e orgulho, que foram o princípio de Satanás. Por que Satanás caiu? Porque ele queria ser o que ele não era. Qual é o princípio de Jesus? Ele não quis ser o que ele já era, e o diabo quis ser o que ele não era. Isso é o orgulho. Nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso chamamento, que esse plano eterno vem desde a fundação do mundo, irmão. Você não está crendo em algo que não tem superfície, em algo que não tem fundamento. Nós estamos plenamente alicerçados na palavra de Deus, uma palavra eterna que não muda. O mundo muda, as práticas religiosas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Como diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Aí nós chegamos na seção da pluralidade. A palavra diz em Efésios capítulo 4, verso 7: mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, e é que senão também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu
é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. A pluralidade, Ele mesmo deu. Capítulo 4, verso 11. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém? Nós lemos que o Senhor dá a cada um de nós conforme a graça de Deus. Você vê que o Senhor não confia a palavra toda a um homem. Por isso, quando um homem só tenta dominar o povo de Deus, nós vemos tantas desgraças, tantas coisas terríveis, porque o Senhor nunca confia a sua palavra a um homem só. Desde os tempos eternos, o propósito de Deus na sua igreja foi a pluralidade. Por isso que nós não tomamos nenhuma decisão sozinhos. Nós estamos alicerçados na palavra de Deus. E nós damos testemunho disso, porque todas as coisas que nós temos tomado conselho e temos decidido em comunhão, o Senhor nunca falhou conosco. Todas as coisas que nós temos feito têm dado certo, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Mas, irmão, quando o Senhor começa a levantar algum irmão com um ministério da palavra ou algum ministério, geralmente Satanás ataca esse irmão com orgulho e soberba. Por isso que nós precisamos estar escondidos em Cristo. Por isso nós precisamos saber como é importante estar crucificado com Cristo. Porque quando algo da nossa carne não está crucificado com Cristo, nós manipulamos. Nós queremos que os irmãos sejam conforme nós queremos. E nós não conseguimos entender a pluralidade do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós criamos métodos. Porque onde não há pluralidade, há métodos. E por isso tanta desgraça, irmãos. Tantas doutrinas destruidoras no meio do povo de Deus. Porque o povo de Deus deixou de ter o alicerce da palavra e começou a criar métodos. Métodos evangelísticos, métodos de todos os tipos, métodos de crescimento. O Senhor me deu uma nova visão. Irmão, ande longe dessas novas visões. A palavra já nos foi revelada de uma maneira completa, de uma maneira plena, e nós precisamos andar nela, alicerçados na palavra, longe de falsas visões. Paulo disse que mesmo que desça um anjo do céu, pregando um outro evangelho, que seja anátema. Então você imagina a cena, desce um anjo do céu e fala para você: olha, o evangelho é tudo isso que você está falando, e mais isso, você pode fazer assim, e pode dar uma mudada aqui, pode dar uma adequada aqui e assado. Irmão, isso não pode vir do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não é um Deus de confusão. No capítulo 1 de Tiago, ele diz que nele não há sombra nenhuma de variação. E nós tem. Nós muitas vezes estamos felizes, muitas vezes estamos tristes, muitas vezes estamos firmes, outras nem tanto, mas no Senhor não. O Senhor, Ele é, não tem variação nele. A palavra foi nos dada, não existe mudança. Nós temos o Evangelho de uma maneira plena. E nessa sessão do reconhecimento, que é a próxima sessão, nós estamos na sessão da pluralidade, e nós vemos agora na sessão do reconhecimento, onde lemos que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros como pastores e mestres. Nós vemos o quanto muitos irmãos preciosos na palavra de Deus, têm errado com o reconhecimento dos dons da igreja. Digo isso porque muitos irmãos e irmãos santos de Deus
que não quero citar os nomes para que ninguém diminua eles ou aumente de alguma forma, mas muitos teólogos que foram abençoados por Deus ricamente na palavra, eles entraram num lado de desqualificar alguns dons da palavra de Deus, como de certa forma, até mesmo falando que o apostolado, os profetas e os evangelistas não existem mais. Esses ministérios cessaram no primeiro século da igreja, que era quando o evangelho estava sendo espalhado. E hoje já não existe mais. Hoje os irmãos ficam só com os pastores e mestres. São irmãos de um grupo que se chama cessacionismo, que algumas coisas da palavra de Deus se cessaram. E não é de se admirar, irmãos, porque muitos irmãos que são do continuismo, que são aqueles que dizem que o Senhor continua fazendo todas as coisas, eles erram em muitas práticas. E uma delas, que é muito forte, é na prática com respeito ao Espírito Santo. Aí você pega esses irmãos, que são irmãos da palavra, e começam a ver essas práticas, os irmãos não aceitam esse tipo de coisa. Então eles resolveram colocar uma pedra nesse assunto. Isso não existe mais. E eles desqualificam os irmãos que são enviados como apóstolos, que são profetas de Deus e evangelistas. Por isso você vê muitas reuniões de muitos irmãos que realmente você olha para eles e eles só são mestres e até mesmo apóstolos. E quando você fala que o Senhor cura hoje, até essas coisas os irmãos deixaram de acreditar, irmãos. Você sabia disso? Os irmãos não creem mais no dom de cura. Os irmãos dizem que quem tinha os dons de cura eram os 12, os 11. Aqueles onde eles botavam a mão, eles curavam, eles tinham autoridade. E eles vão questionar você, vão dizer assim: então, irmão, se existe, bota a mão no irmão ali e cura. Mas, irmãos, nós não podemos ser assim. Porque uma coisa é você ter teologia, outra coisa é você conhecer o Espírito Santo de Deus. Talvez se não fosse pela misericórdia de Deus, eu poderia, ou nós poderíamos, estar andando por caminhos assim. Mas eu não posso andar, irmãos. Porque se eu estou vivo hoje, foi porque um dia o Senhor me ressuscitou da morte. Estava morto 4 horas, e o meu pai orou e eu ressuscitei. Então como que eu não vou crer no dom de cura? Quantos milagres nós temos visto no nosso meio? Quantos milagres você viu? Quantas coisas o Senhor tem feito no nosso meio? Quanto poder e sinal e maravilha você já viu? Como você vai acreditar em coisas dessa forma? Então não podemos deixar de lado esses aspectos. O irmão que tem um dom de profecia é aquele irmão que traz a vontade de Deus realmente para aquilo que a igreja necessita na hora. Não podemos desqualificar. Não podemos estar olhando somente para aqueles que têm o dom de pastor ou mestre. Precisamos reconhecer o corpo de Cristo de uma maneira plena, porque senão não vamos conseguir ter esse espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade. Porque aqui Paulo, mais embaixo, ele vai dizer que é com justo e ajuste de cada parte. Que parte que Paulo está falando? Dessas partes aqui, irmão. Não tire o texto fora do contexto. Lá no final ele vai dizer com justo ajuste de cada parte. Amém? Capítulo 4, verso 16. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Que parte Paulo está falando aqui? Ele citou 5 partes lá em cima.
Se nós colocarmos o texto dentro do contexto, precisamos do ajuste de cada parte. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele quer parar o corpo de Cristo. E quando você quer parar um carro, você vai lá e mexe no motor. Não é verdade? Se alguma peça desajustada no motor, o motor inteiro para. Ou se você pegar uma arruela, mesmo que seja do motor, e jogar dentro do motor, ela fora do lugar, ela só vai causar dano. E como você vai andar com um carro desqualificando uma parte dele? Ô irmão, entre num carro sem volante e pise no acelerador. Ô irmão, arranque as velas do teu carro e tente andar com ele sem velas. Irmãos, tire o pneu do seu carro, embarque dentro e acelere bem e vai. Se nós desqualificarmos qualquer parte do corpo de Cristo, nós vamos estar estagnados e paralisados. Por mais que muita gente e muitos irmãos dê vários exemplos, nós não podemos ser assim, porque a palavra do Senhor nos mostra de outra maneira. Como que nós não vamos crer em milagre, se eu sou um milagre? Como que nós não vamos crer em milagre, Juca, se aquele dia nós erramos o caminho e fomos para o lugar certo, na hora certa, como se tivesse ligado um GPS? Como que nós não vamos crer em milagre, se a minha esposa, ela estava doente, a coluna dela estava realmente debilitada, e os médicos não queriam operar pelo plano, porque ela tinha pouco tempo de plano, e a empresa não queria mais que ela trabalhasse, porque daquele jeito ela não podia trabalhar. E numa noite de terça-feira, a igreja orou, e ela foi curada na hora. Como que nós não vamos crer em milagre, irmãos? Se certa menina que estava possessa por demônios, em depressão pós-parto, nós lendo um trecho da palavra de Deus, ela foi liberta e curada da depressão pós-parto na hora. Como que nós não vamos crer em milagre, irmãos? Se um irmão entre nós foi visitar um amigo que pedia muita visita, e por 3 vezes ele visitava, porque a esposa dele estava estranha, e ele não via a esposa, porque a esposa, quando esse irmão pisava na casa dessa pessoa, ela se escondia. Aí o irmão falou: onde é que está a sua esposa? E essa pessoa envergonhada falou: olha, toda vida que você vem aqui em casa, ela se esconde. E esse irmão pediu para ela: traga ela aqui para nós conversar. Quando a esposa sentou na mesa e o irmão olhou para ela, ela desmaiou, possessa. Como que nós não vamos crer nisso, irmãos? O Senhor mudou? Não. Quem mudou, irmãos, fomos nós. Porque nós deixamos de orar, deixamos de ter comunhão com o Senhor. Quantas vezes eu vi homens de Deus que ficavam a manhã inteira orando, tendo comunhão com o Senhor, se separavam a manhã inteira. Esses homens chegavam em lugares, irmãos, pessoas possessas por demônios, tinham que fechar a porta, porque eles saíam correndo. O Senhor não mudou, irmãos. Isso não aconteceu só na era dos apóstolos. Eu não posso crer nisso, porque isso não é a minha verdade que eu vivo. Eu creio num Deus que opera maravilhas, sinais, continua abençoando a igreja, continua curando, continua levantando paralítico, continua expulsando demônios, continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas, ainda que muitos preguem ao contrário, por causa da frieza do coração e por causa do que não buscam o Senhor e uma vida santificada com Deus. Mas muitos desses irmãos que creem nesse cessacionismo, que a obra do Senhor em parte cessou, a culpa, irmãos, não é só deles, mas porque Satanás introduziu várias doutrinas destruidoras, envergonhando o Evangelho,
fazendo do que o Evangelho se tornasse uma forma de escárnio, uma brincadeira. Estes envergonham a cruz de Cristo, envergonham o Evangelho. E certos irmãos, que talvez não tiveram alguma experiência sobrenatural com o Senhor, vendo esses escárnios, vendo essa bagunça generalizada, eles resolveram botar essa pedra e dizer: não, o Senhor não cura mais. Não é? O Senhor não opera mais sinais e maravilhas. Isso era coisa do primeiro século, quando o Evangelho estava sendo propagado. Porque você via isso acontecia várias e várias vezes, repetidamente. Não é verdade? Mas você olhe para aqueles irmãos. Eles tinham uma vida separada para Deus. Hoje é difícil um irmão que tenha uma vida separada para Deus. Então não foi Deus que mudou, ou não foi a obra do Senhor que foi até um momento e daquele momento Ele mudou. Quem mudou, irmãos, fomos nós. Foi os irmãos que esfriaram na fé. Precisamos voltar realmente às velhas obras, porque o Senhor é poderoso, irmãos. Ele continua sendo poderoso. Ele ressuscita mortos, mas o maior poder do Evangelho é transformar você e eu à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos voltar a isso, porque senão não teremos unidade. Porque Ele deu, irmãos, não fui eu, capítulo 4, verso 11, uns para apóstolos. Quando você vê estes tais apóstolos de hoje, por isso que eu digo que hoje está tão emporcalhado o Evangelho, que um irmão que é calvinista, ou que é presbiteriano, ele olha para esse tipo de coisa e ele diz: meu Deus, isso não é apostolado. E de certa forma o irmão está certo, porque de uma certa maneira os apóstolos do Cordeiro são uma classe de apóstolos, mas o Senhor continua tendo seus apóstolos, aqueles irmãos enviados para supervisionar a igreja, para estar levando a palavra do Senhor. O Senhor continua, mas é por causa do emporcalhamento do Evangelho, desses tais apóstolos, desses falsos profetas, que esses irmãos batem tão ferozmente contra isso. E se você estudar, você vai ver que muitos irmãos, muito queridos e abençoados, que tiveram muita revelação do Senhor, eles batem completamente contra isso. Porque realmente é uma vergonha. Esses tais apóstolos, esses falsos profetas, você vê muitas falsas curas, muita coisa falsa, mas não é o porque tem o falso que nós podemos desqualificar o verdadeiro. Nunca esqueça disso, irmão. O diabo, ele é o anticristo, o outro Cristo, um falso Cristo, mas nós vamos descaracterizar Cristo por causa do anticristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros como pastores e mestres. Foi o Senhor mesmo que deu. Precisamos reconhecer o dom de Deus no nosso meio. Amém? Não foi eu que me levantei, o outro irmão que se levantou, ou qualquer irmão, porque cada um de nós tem um dom, mas foi Deus que levantou os irmãos, não fomos nós. Então, se nós não nos reconhecermos que existe essa pluralidade, que nós vamos nos deter nesses 5 ministérios aqui, nós não vamos conseguir ter unidade. E se nós não nos submeter ao Espírito de Cristo, que é um Espírito manso e humilde, reconhecendo também a nossa eleição e a grandeza do nosso chamamento, nós também não vamos conseguir alcançar o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, irmãos? O que o Senhor tem em vista? Capítulo 4, verso 12. Isso é a vontade de Deus para mim e para você.
tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o nosso aperfeiçoamento. Porém, se nós não reconhecermos essa pluralidade, que cada um tem o seu lugar no corpo, nós não vamos ser aperfeiçoados. Está vendo, irmão? Se você achar que o ministério agora é só de pastores e mestres, você não vai conseguir ser aperfeiçoado. Você vai ter divisão em cima de divisão, porque você está desqualificando os dons de Cristo. Você quer pegar aquilo que Cristo, parte de Cristo que você concorda, e com as coisas que você discorda, você quer jogar fora. Mas o Senhor disse, através do apóstolo Paulo, que é com o ajuste de cada parte tem um ajuste. E quais são essas partes? Se fosse para nós dividir em 5 partes hoje, essas são as 5 partes: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essas são as partes. E o propósito de Deus qual é? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vai ter aperfeiçoamento sem isso? Não. Vai ter edificação do corpo de Cristo? Não. Não vai ter obra de ministério. Sem isso nós não temos nada, irmãos. Nós somos irmãos que reconhecemos o Senhor em partes, mas nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, que desde o princípio Ele falava em pluralidade. Amém? Como nós vamos reconhecer isso? Como que nós vamos chegar a esse propósito? Aí Paulo vai falar um pouco mais, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então existe uma promessa. Irmãos, se vocês reconhecer o chamamento de vocês, tendo humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor, mantendo a unidade do Espírito no vínculo da paz, sabendo que há um só Deus, um só corpo, sabendo todas essas coisas, essa sessão de unidade, essa sessão de pluralidade, vocês então vão chegar à unidade da fé. Sem isso nós não vamos chegar, irmãos. Sem isso nós vamos estar fora da vontade de Deus, porque o Senhor tem em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida e estatura da plenitude de Cristo. Você pode chegar e eu posso chegar como um só homem, porque quando nós estarmos crescendo e desenvolvendo a nossa fé na pluralidade, reconhecendo os irmãos, nós vamos ter em vista também esse aperfeiçoamento. Nós vamos trabalhar nesse ministério para a edificação do corpo, e se Deus quiser, pela misericórdia do Senhor, no pleno conhecimento da verdade, do Filho de Deus, porque Ele é a verdade. E Ele, mesmo sendo Deus, Ele chega ao mundo e Ele nos dá mais um exemplo de pluralidade. Ele não resolve fazer a sua obra sozinho, porque Ele não quer nos ensinar isso. E Ele chama 12 apóstolos, 12 pessoas que aos olhos humanos, totalmente desqualificadas para seguir um Deus verdadeiro, puro e santo, para seguir a sabedoria de Deus. E o Senhor incluiu os apóstolos nessa obra. E Ele também incluiu eu e você, pessoas também totalmente desqualificadas para seguir o Senhor. Mas Ele, como um Deus supremo, como um Deus maravilhoso, Ele decidiu por misericórdia incluir-nos nessa obra. E Ele precisa nos aprimorar. Para quê? Para que reconheçamos verdadeiramente aquilo que falamos. Nós falamos de Jesus, mas nós não vivemos como Jesus. Amém? Nós falamos de tantas coisas. Quantas vezes nós lemos esses versículos? E quantas vezes o Senhor tem se revelado a nós através desses versículos?
E quando que nós vamos poder chegar nessa profundidade de Cristo, de saber que hoje eu não dependo só de mim, mas eu dependo de Deus, de Cristo, e agora algo mais, eu dependo dos irmãos. E quando eu vou ter essa responsabilidade, isso vai me trazer responsabilidade, sabe por quê? Porque eu vou depender dos irmãos, mas os irmãos também vão depender de mim. E ai daquele que se isola e busca seus próprios interesses. Por isso que o diabo tem enganado tanto a igreja, irmãos. O diabo quer fazer um carro sem roda, para que ele não ande. Ainda que ele possa dizer, lá está um carro, ele está sem roda, ele não vai servir para nada, porque um carro sem roda não serve para nada, né? Se você trocar ele numa bicicleta, você vai a um lugar com a bicicleta, mas com um carro sem roda, você não vai. Então muitos podem dizer, eu sou cristão, eu sou a igreja, nós fazemos parte da casa de Deus, que é um organismo vivo. E você olha um carro realmente, mas ele não consegue se movimentar na casa, porque para se movimentar na casa nós precisamos de alguns pontos que nós precisamos nos direcionar. Você não vai se movimentar na casa se você não reconhecer o seu chamamento. Você não vai se movimentar na casa se você não ter humildade, mansidão e longanimidade, suportando os irmãos uns aos outros. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto de unidade, se você não reconhecer que há um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai, que age em todos, por todos e em todos. O Senhor não é só por você, Ele não julga só a sua causa, Ele julga a sua, do irmão, a do outro irmão. Todos são filhos. E o Senhor é um Deus justo, trata todos como filhos, porque todos nós precisamos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo para nos limpar dos pecados. Amém? Se não reconhecermos a pluralidade, que o Senhor não age somente com o meu dom, mas Ele age através de outros dons, que outros irmãos têm, que os irmãos não necessitam somente daquele dom que o Senhor tem depositado na minha vida, mas necessitam também do dom que o Senhor tem depositado na vida dos irmãos, de todos os irmãos. Um dom não é maior que o outro, porque Paulo em Coríntios ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por isso que não há ninguém maior que ninguém, irmão. O irmão que é um apóstolo, o irmão que é um mestre, que apóstolo quer dizer enviado, outro que é profeta, outro que é evangelista, todos irmãos, precisa do justo e ajuste de todas as partes, não de apenas algumas. Por isso, é muito sério quando a teologia corre para desqualificar a obra do Espírito Santo e a obra de Deus, pela dureza de coração. E muitos correm nesse carro, irmão, sem roda. É como se o irmão tivesse vestido de piloto, entrasse num carro assim, né? Pense num carro de Fórmula 1, tá aquele carro bonito sem roda, daí o irmão entra como piloto, bota o cinto, né? Tá tudo preparado para velocidade, e não há velocidade, irmãos, porque se nós tirarmos umas dessas partes, já não vai haver velocidade, vamos estar paralisados na fé. Por isso o perigo das heresias, por isso que nós precisamos estar alicerçados na palavra. Por isso que Satanás produziu tantos escândalos, ao ponto de muitos irmãos desqualificarem a obra de Cristo. Amém? Antes, capítulo 4, verso 15. Capítulo 4, verso 14, vamos ler, irmãos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que pela astúcia tendem à maquinação do erro. Está vendo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, porque se nós não termos esses alicerces, nós vamos ser levados ao derredor por todo o vento de doutrina. Estes fraudulentos são homens que com astúcia eles tendem à maquinação do erro. Então estes são que envergonham o evangelho, e por causa desse que vêm os escândalos. Em contraponto,
Tem aqueles irmãos que são vítimas disso, por ver tantos escândalos, tantas coisas fraudulentas, tantos obreiros que o seu próprio Deus é o seu ventre, que pregam para que o seu bolso sejam cheios. Irmãos que verdadeiramente são da palavra, desqualificam. Você vê a artimanha de Satanás? Ele ataca a igreja de todos os lados, irmão. Nós precisamos estar firmes em Cristo. Amém? Conclusão, irmãos. Capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Você vê que Paulo está falando do mesmo assunto. Quais são essas partes? Segundo justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Amém? É pela operação e ajuste de cada parte, ligado pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras. Efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Tudo em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Isso está lá em Colossenses 3,14. Não é verdade? Você junta tudo isso com amor. Você junta a unidade com amor, pluralidade com amor e reconhecimento. Se nós não termos isso, irmãos, nós vamos ser carros sem roda. Nós vamos ser um carro sem motor. Ainda que a teologia ande para um lado oposto a esse, nós precisamos ficar com a palavra de Deus, porque Deus tem dado testemunho no nosso meio, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, irmãos. Nós não seguimos apenas histórias ou estudos, nós seguimos um Deus verdadeiro, um Deus que não muda. O Senhor não muda, o homem muda. Quando o Senhor foi fazer o pacto com Abraão, né? Abraão foi todo bobo fazer o pacto. Deus olhava para ele, poxa, ele vai mudar? Ele não vai conseguir. E Abraão foi lá, não, preparou os animais, né? Aí o Senhor chega e parte os animais, porque naquele tempo os pactos eram assim, né? Você pegava um animal, partia no meio e dizia, ó, se eu não cumprir o pacto que eu vou ter com você, que o Senhor me parta como foi partido esse animal. Assim eram feitos os pactos do Velho Testamento. E Deus foi fazer o pacto com ele, com Abraão. E Abraão trouxe os animais todo bobo, né? E o Senhor veio e passou e cortou todos aqueles animais no meio. E quando foi ser a parte de Abraão, o Senhor botou um sono nele. Não, tu dorme, porque tu não pode fazer esse pacto, porque tu não vai conseguir cumprir. Eu cumpri. Por isso foi um pacto unilateral. Foi aquela procuração unilateral. Foi um pacto de Deus, porque Deus poderia cumprir, mas o homem não, porque o homem é pela fé. E nós estamos debaixo desse pacto, dessa nova aliança, desse mistério que nos foi proposto desde antes da fundação do mundo, quando o Senhor nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele, para demonstrar nas eras vindouras pela igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. O que é a igreja? São as muitas formas da sabedoria de Deus. Não é uma forma que um homem inventa. Ó, irmão, eu inventei uma fórmula, aqui está dando certo, irmão. Nós tínhamos 100 irmãos, agora nós estamos em 200. Essa fórmula não, irmão, não é uma fórmula. São muitas formas. E Paulo fala aqui pelo menos 5. Essas são as formas de o Senhor tratar conosco. Que o Senhor possa nos conduzir a isso, irmão. Porque isso é ser profundo espiritualmente. Reconhecer que a nossa unidade, Xande, não depende dos nossos atos. Nós somos um corpo em Cristo. Então, se eu magoei o Marcelo, ele me magoou, isso não tem nada a ver com a unidade.
Isso tem a ver com a nossa carnalidade. Então, quando você cantar somos um corpo, pode olhar para o seu irmão, olhar no olho, irmão, não gosto muito de ti, mas o Senhor está me transformando, mas nós somos um corpo, irmão, porque eu reconheço Cristo na tua vida. Vai tendo paciência comigo, irmão, que uma hora o Senhor me dá, entendeu, irmão? Irmão, eu não gostei muito, irmão, fala muito pesada, né? Não gosto muito, irmão, mas tu gostar ou não, nós somos um, irmão, não por causa dos nossos atos, por causa de Cristo. Ele morreu por isso. Você acha que você vai poder fazer alguma coisa para mudar essa situação? Não, você não vai poder fazer nada para mudar essa situação. Precisamos reconhecer a nossa unidade, reconhecer a pluralidade dos irmãos e reconhecermos uns aos outros como os dons que o Senhor tem nos dado. Amém?